Qualidade no transporte público. Esse é o segundo vídeo de 3. O primeiro foi os atores, né, envolvidos na qualidade do transporte público. Agora são os fatores essenciais para a qualidade do transporte público. Então, para começar, vamos definir o que é uma viagem. Uma viagem começa no percurso a pé do passageiro até o local de embarque, até o ponto de parada ou terminal. Depois tem a espera pelo coletivo, depois tem a locomoção dentro do coletivo, quando ele está indo, subiu dentro do ônibus, agora ele está indo até o destino final, ou o ponto de parada onde vai descer. E depois tem a caminhada do ponto de desembarque até o destino final. Então, uma viagem compreende todas essas etapas, incluindo integrações, transbordos, que é quando troca, né? Do trem para o ônibus para o trem, ou então ônibus para ônibus. Aqui são os fatores caracterizadores de qualidade. Então, basicamente, são 12. Acessibilidade, frequência de atendimento, tempo de viagem, lotação, confiabilidade, segurança, características dos veículos, características dos locais de parada, sistema de informações, conectividade, comportamento dos operadores e o sistema viário. Então, agora eu vou falar sobre cada um deles. Acessibilidade. Quando eu falo em acessibilidade, a gente pensa em cadeira de rodas, deficiência física, essa dificuldade de acesso. Mas, na verdade, essa acessibilidade não fala sobre isso. Ela fala sobre a facilidade de ir da origem até o local de embarque. Ali tem um vídeo no GTA, ali o CJ tá andando pela calçada, então a gente vê as condições das calçadas, ó, a facilidade de cruzar as ruas existentes do trajeto, aí as condições das calçadas, a declividade do percurso, a existência de iluminação pública, no caso quando vai de noite, né? E a segurança pessoal. Então, tudo isso é envolvido na acessibilidade, que é a facilidade de acesso, acessibilidade de acesso. Aí depois tem a frequência de atendimento, que é o intervalo de passagem dos veículos do transporte público. Ali, por exemplo, vem vindo um ônibus, então assim, é o tempo de espera no local de embarque, na parada, no terminal, até o próximo ônibus. Então, por exemplo, ele saiu, passou ali, então esse tempo entre ele ter passado pelo ponto ou ter saído do terminal até que venha outro. Então, esse é a frequência de atendimento, é o tempo entre um e outro. Também pode ser chamado de headway, que é o espaço de tempo entre um veículo e outro. Terceiro, o tempo de viagem, que é a somatória dos tempos de todas as etapas de viagem, que é como a gente viu ali no início, o que caracteriza uma viagem. Então é a somatória de todos os tempos, desde a caminhada até o ponto de embarque, até descer no ponto de embarque até o final, destino final, a caminhada até o destino final. Então é o tempo gasto no interior do veículo, que depende da velocidade média e a distância entre pontos de parada. Depois tem a velocidade média, que depende do grau de separação das vias, condições do trânsito e tecnologia dos veículos. Depois tem a condição das vias, que incluem buracos, lombadas, pavimentação de paralelepípedo, asfalto, concreto, a não pavimentação. Quanto menor a distância entre os pontos, maior a velocidade média. Agora a gente vai falar sobre as velocidades operacionais. Sempre a gente pensa na via. A via tem limite de 40, limite de 60, limite de 80. Então a gente pensa, a média de velocidade do transporte público é mais ou menos o da via, né? Se é 40, chega aos 40, mas não chega nem perto disso. Porque ele anda, para. Mas eu vejo o ônibus passando a 60 aqui, passou voando. Ele passou voando, mas daqui a pouco ele vai chegar a zero de velocidade, porque ele vai ter que parar no ponto. Aí depois a aceleração é mais lenta que um carro, ele vai demorar, acelerar e pegar velocidade de novo. Então, os valores operacionais entre 18 a 22 km é um valor regular, assim, não é bom, não é ruim, é um valor mais ou menos ali na média de velocidade de uma viagem, né? Agora, velocidades maiores que 22 km por hora é considerado muito bom.
Agora, menores de 18 km por hora é considerado ruim. Geralmente em corredores ali, dependendo da quantidade de linhas que passam, pode chegar ali a velocidades maiores de 22. Agora, quando tem muitas linhas, pode chegar muito menos que 18 km por hora. Então depende da velocidade média, né? Depende de todos esses fatores aí. Agora, sobre a lotação. A lotação é a quantidade de passageiros dentro do coletivo, é a taxa de pessoas em pé por metro quadrado que ocupam espaço livre no interior do veículo. Aí tem só um exemplo lúdico que mostra ali uma pessoa num metro quadrado, então é quantas pessoas cabem em um metro quadrado. Confiabilidade. Confiabilidade é o quê? É o grau de certeza do usuário que o veículo vai passar e vai concluir a viagem. Então é a certeza que ele tem que se ele ir para o ponto, o ônibus vai passar. E ele vai chegar no ponto final. É a pontualidade, né? O grau de cumprimento de horários. E a efetividade na realização da programação operacional, que é a porcentagem de viagens programadas e realizadas. Né? Também pode interferir na questão dele, pode dar defeito, pode quebrar, que é bastante comum, infelizmente. Acidente de trânsito, acidente com passageiros no interior do veículo, no exterior, na hora do embarque e desembarque, congestionamentos de trânsito, desentendimentos graves, assaltos, falta de habilidade do condutor, bloqueios em vias, enchentes temporais, enfim, muitas coisas que podem interferir na confiabilidade, no grau de certeza do usuário. Depois tem a segurança, que a segurança são acidentes e atos de violência nos veículos e pontos de parada. Então, no ponto de parada também é considerado segurança, né? E também lembra lá da viagem. A viagem é do caminho até o ponto e no final. Então, isso também faz parte da segurança. Não é só dentro do ônibus, não é só durante a viagem no veículo se locomovendo. Então, esperando no ponto de parada é considerado também segurança, qualidade na segurança do transporte. Então, o índice de acidentes graves envolvendo a frota dos veículos de transporte público a cada 100 mil quilômetros percorridos. É assim que é feito as medidas. A taxa anual de incidência de atos de violência nas estações, pontos de parada, nos terminais e no interior dos veículos. Aí, então tem umas imagens ali que mostram. Ali, a última ali é um sequestro, a primeira foi um acidente e a do meio incêndio que são violência. Né? Características dos veículos. Aqui então é tecnologia e estado de conservação dos veículos. A tecnologia ela fala sobre o microambiente interno, a temperatura, ventilação, nível de ruído, umidade do ar, etc. Então a temperatura pode ser medida também pelo ar-condicionado e por outros tipos de ventilação também, que seria aquela ventilação forçada, que é com o ventilador, o ar-condicionado, que é feito por algum meio mecânico. Então, por isso se chama ventilação forçada. Depois tem a ventilação natural, que é as janelas, né? Abre a janela, é a ventilação natural. Depois tem o alçapão do teto, que é aquele que acabou de aparecer ali na imagem. E depois aquele é o ventilador, Stivent, que chamam também, que é a marca Stivent. Que por dentro ele é assim, ele é um grande ventilador ali dentro daquela caixinha ali. Aí sobre a dinâmica do movimento, aceleração horizontal, vertical, variação de aceleração, que é quando anda e para, anda e para, anda e para, e aquela questão das curvas, né? Curva muito acentuada, todo mundo vai para um lado, vai para o outro. Então, essa faz parte da dinâmica. Bancos, forma anatômica, existência ou não de estofamento. Isso tudo aqui, a forma anatômica, ela tem norma para isso, né? Inclusive tem a BNT, tem outro vídeo sobre isso. E só é que a questão da característica também entra no estado de conservação, que seria a tecnologia do estofamento, né? Muitos já não tem mais estofamento, é só um banquinho de plástico. Depois tem o arranjo físico, número, largura de portas, largura de corredor, posição da catraca, número e altura de degraus das escadas, vezes tem piso baixo, não, piso semi-baixo, degraus mais baixos. E depois tem o Wi-Fi, conservação, que é a aparência externa, interna, idade do ônibus. Então, várias, várias tecnologias e estados de conservação que podem ser
considerados sobre a característica dos veículos. Depois tem as características dos locais de parada. Seriam as características físicas propriamente ditas, né? Então também tem um vídeo só para isso ali, tá no cantinho ali, pontos de parada no transporte urbano, específico só sobre as características. E a sinalização adequada, piso com calçamento, largura suficiente para os usuários que estão esperando os pedestres e estão transitando, e existência de cobertura e bancos para sentar ou não. Então, a qualidade em relação a características locais de parada são essas. Depois tem o sistema de informações. O que é isso? O sistema de informações são informações. Disponibilidade de horários e itinerários na internet, indicações nas estações e transferência em principais locais de passagem, aqueles mapinhas que tem em pontos de parada, né? Eu também tabela de horários, que às vezes tem nos pontos, nos terminais. Na internet agora, basicamente, é difícil não ter. Hoje em dia tem bastante. O problema é o acesso a isso. A divulgação é baixa. Às vezes eu nem sabia que existia um site sobre isso. A disponibilidade de aplicativos de celular para usuários comuns e deficientes visuais. Sinalização adequada com nome e número da linha nos pontos de parada e horários, casos de linhas com menor frequência. Sinalização adequada no número e o nome da linha dos veículos. Ali pontos de parada, casos de linhas de menor frequência, porque os de maior frequência passa toda hora, então por isso que ele não citou ali que precisa ter uma tabela horária. Se passa de 5 em 5 minutos, porque eu vou colocar uma tabela horária de 5 em 5 minutos, vai ficar gigante. Então é só para aquelas linhas de baixa frequência, por exemplo, de hora em hora. Aí tu vai consultar ali os horários, são muito poucos, né, para tu evitar de também para aquela questão de segurança, né? Então tu já tem os horários, já sabe mais ou menos quando o ônibus vai passar ou não. Mapa geral simplificado da rede de linhas nos terminais, fornecimento de informações verbais por motoristas e cobradores, fornecimento de informações e recebimento de reclamações e sugestões por telefone e pela internet, que são os SACs, né? Sistema de atendimento ao cliente ou ao usuário, SAL, nesse caso. Então depende do local. Depois tem a conectividade. Conectividade trata da facilidade de deslocamento entre dois locais da cidade. A porcentagem de viagens do sistema que não necessita de transbordo. Depende da configuração espacial da rede de linhas e da existência ou não de integrações tarifárias e físicas. Tempo de espera para continuar a viagem na troca de linhas ou veículo. Então é aquela questão de quantos ônibus eu vou ter que pegar para chegar até o meu destino. Eu vou ter que descer num ponto, pegar outro, descer em outro, pegar outro, ou então descer em terminais, se eu vou pagar de novo a passagem, se vai ser a segunda passagem de graça ou metade do valor, se eu vou descer em um terminal que eu posso pegar outro veículo sem pagar a passagem de novo, se eu tenho que descer de um ônibus, caminhar até outro ponto, pegar outro ônibus, ainda caminhar, pegar o trem. Então isso tudo é a facilidade de conexão. É fácil de fazer essa conexão, é difícil. É difícil de um ponto a outro da cidade. Então é isso que trata a conectividade. Comportamento dos operadores, que é as habilidades dos colaboradores das empresas de transporte. Então são motoristas, conduzir o veículo com habilidade, cuidado, tratar os passageiros com respeito, esperar o término do embarque e desembarque antes de fechar as portas, responder os questionamentos dos usuários e não falar palavras inconvenientes, do tipo, que ônibus é esse? É Mercedes-Benz? Não, que linha é essa? Vai para o centro? Coisa muito básica de se perguntar, vai para o centro? Não, vai para o centro de Umbanda. Enfim, fiscais e cobradores, idem ao anterior, exceto ao que se trata da direção, no caso, né? Então são todos os colaboradores. Então o comportamento geral de todos os envolvidos no transporte ali, na questão de trabalhadores, fiscais, motoristas, cobradores e outros diretamente envolvidos. Sistema viário, que é a última, que é o estado das vias, a regularidade da superfície de rolamento, que é o buracos, lombadas, presença de buracos, lombadas, valetas, vias ou vias não pavimentadas, utilização de vias preferenciais, coordenação semafórica, aqueles longos ciclos semafóricos também é uma coisa ruim, sinalização adequada do sistema viário,
Então, no que se trata do sistema viário é sobre essas questões. Então, agora, esse foi um vídeo bem rapidinho sobre os fatores. E o próximo e último vídeo da série da qualidade do transporte que são os indicadores. E é lá que a gente vai aprender a medir o que é bom, o que é regular e o que é ruim. Então lá vai ter direitinho as medidas, vai estar explicando como que se mede, como que faz essas medições aí da qualidade.